A paz do Senhor para a igreja, uma boa noite para os irmãos. Vou ler aqui na palavra de Deus, irmão, no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradarmos a Deus, diz a palavra do Senhor. E também diz a palavra do Senhor que a fé é fundamento. Você não pode construir uma casa sem antes fazer ali o fundamento, né? Que vai segurar justamente aquela estrutura de pé. Então, irmãos, para que a gente venha estar de pé, permanecer de pé, precisamos estar fundamentado em Deus, né? Precisamos estar alicerçado na vontade, na palavra de Deus. Porque aí sim, aí vai vir as tempestades, as dificuldades, e nós vamos conseguir vencer todas elas, né? E nós vemos muitos exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que não se deixaram levar pelas dificuldades da vida, né? E muitas das vezes, eu já ouvi muito isso, eu tenho certeza que alguns dos irmãos também já ouviram, quando uma pessoa está passando, às vezes, momentos difíceis, né? E uma coisa, muitas das vezes, atrás da outra, parece que vem tudo ao mesmo tempo. E já ouvi pessoas até falando: poxa, esse irmão aí não deve estar certo não, porque é muita coisa acontecendo com ele ao mesmo tempo. Mas Jesus também, irmãos, sofreu muita coisa, muitas situações difíceis. E Jesus não pecou. Jesus estava fazendo ali a vontade do Pai. Jesus foi santo em tudo que fez, foi perfeito em tudo que fez. Mas Jesus cuspiram nele, tentaram matar Jesus muitas vezes, né? Perseguiram Jesus de todas as maneiras. Jesus teve luta de todo tipo e ele não estava errado. Ele estava ali fiel à vontade do Pai. Então nós vemos que nem sempre existe consequência assim de erros nossos, né? Mas nem sempre a luta significa que existe algo de errado na vida de uma pessoa. Porque também a luta, irmãos, ela também muitas das vezes vem por permissão de Deus para que a gente venha alcançar um grande objetivo, um grande propósito de Deus, muitas das vezes em nossas vidas. A luta também nos promove muitas das vezes, né? Nós vemos o povo de Israel mesmo se amedrontando diante de um gigante, um herói de guerra, né? E quem era Davi antes de enfrentar o gigante Golias? Então, aquela luta ali, aquela situação que Davi viveu ali, né, que ele tomou aquela decisão de enfrentar aquele gigante, que seria impossível, humanamente falando, Davi, ainda uma criança, vencer um gigante, um herói de guerra. Mas ele confiou em Deus, ele estava alicerçado em Deus, ele estava confiando realmente que Deus era com ele. E assim se cumpriu na vida dele, ele teve a vitória. É verdade? Por quê? Porque ele estava alicerçado, firme, né? Firme, fundamentado em Deus. Então, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, realmente confiamos nele, temos a certeza que estamos fazendo a coisa certa, mesmo que venham, né? Se levante pessoas, muitas das vezes, né, que não entendem o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, muitas das vezes não sabe nada de você, da sua vida. O teu foco você não pode perder. Você tem que estar olhando para o autor e consumador da sua fé, confiando que ele é contigo. Porque no passado, desde o princípio, foi assim. Nós vemos que pela fé, temos os heróis da fé, né? Temos o exemplo desses homens. Enoque andou tão próximo de Deus, mas tão próximo de Deus que Deus o levou para si. Então, irmãos, será que ele também não passou por dificuldade, por luta, não tinha coisas que o atrapalhavam? Claro que sim, mas ele não perdeu o foco, ele tinha um propósito em sua vida. Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito?
Irmão, nós temos que definir isso em nossas vidas. A dificuldade é grande. Nós estamos vivendo um dos piores momentos, quem sabe, da igreja na terra. Mas uma coisa é certa: a fé é o firme fundamento, diz a palavra de Deus. E nessa passagem aqui, que eu acabei de ler, diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. João 3,16, se não me falha a memória, diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê. Então, mais uma vez, nós vemos aí, irmãos, e vemos o exemplo de fé desses homens de Deus, dessas mulheres também de Deus, muitas mulheres, né? Aquela mulher também que precisava pagar os credores, né? Que foi Eliseu. Quantas pessoas que certamente tentou parar aquela mulher no caminho, aquela outra também que havia o filho morrido, né? E ela não pediu o filho, mas o profeta falou que ela teria um filho, e aquele filho agora fica doente e morre. Ela vai a quem? Ela vai em direção aonde estava o profeta. As pessoas, algum problema? Aconteceu? Não aconteceu nada, vai tudo bem. Por quê? Porque ela sabia que aquelas pessoas não poderiam resolver, solucionar o seu problema. Mas aquele lá, o profeta, o homem de Deus, aquele poderia sim. Poderia solucionar o seu problema. Então, é importante também, quando nós estivermos passando alguma dificuldade, passando uma luta, que for se direcionar a alguém para pedir um apoio, uma ajuda, até mesmo uma oração, que a gente ore a Deus, peça uma direção a Deus, né? Para que a gente vá na pessoa certa, na pessoa que realmente tem uma palavra de vida, na pessoa que realmente pode te dar aquilo que você precisa e Deus possa usá-la de maneira poderosa, porque muitas das vezes as pessoas estão vivendo situações difíceis e saem falando para pessoas que de repente não vai poder fazer nada por você, que não vai poder fazer nada por mim, mas nós temos que ir naquela pessoa certa, nós temos que ir naquele que realmente pode resolver o problema. E foi o que aquela mulher do fluxo de sangue fez. Quantos anos aquela mulher estava ali? Há 12 anos já sofrendo, mas ela colocou em seu coração que o dia que aquele homem aparecesse por ali ou passasse por perto, que ela ia se levantar e ir até ele. E ela colocou no seu coração a certeza de que só em tocar nas suas vestes ela ficaria curada. E foi assim que aconteceu. O cego de Jericó também não foi diferente, irmão, né? Aquilo é um filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandavam que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Isso é o quê? Uma determinação que ele tinha de chegar e cumprir aquele objetivo, porque ele tinha certeza que Jesus poderia resolver o seu problema. Você tem certeza que Jesus pode resolver o seu problema? Nós precisamos ter a certeza que o nosso Deus pode resolver o nosso problema. Né, irmãos? Aqueles 3 homens também que foram lançados na fornalha. Mesmo se ele não quiser nos livrar, mesmo assim nós não nos curvaremos diante dessa imagem, ó rei. E o que aconteceu? Deus foi e deu a vitória. Mas aqueles homens já eram vencedores, irmão, mesmo se morresse. Por quê? Porque eles já tinham garantido a vida eterna. Por quê? Porque não se curvaram diante de Satanás, diante do adversário, diante de uma imagem. Ele não se curvou diante de uma idolatria, ele não se curvou diante daquilo que o mundo tem oferecido. Ele não se curvou diante daquilo que o homem tem colocado. Então nós temos que se curvar mesmo, irmão, é diante do nosso Deus, daquele que realmente pode muito em nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e quero dizer aos irmãos que Deus possa continuar também abençoando a cada um dos irmãos e manter a nossa confiança em nosso Deus. Amém.